partir de agora, você acompanha conosco uma conversa com o senador Dário Berger. E o nosso tema é Pacto Federativo. Isso porque, por iniciativa do presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, foi promovido no Congresso Nacional uma reunião com os governadores de Estado. O objetivo, selecionar matérias e projetos que possam colaborar com o aprimoramento do Pacto Federativo. Senador, queria agradecer sua presença aqui no nosso programa. O senhor, com a bagagem de prefeito que tem, me diga qual é a expectativa dos entes federativos com relação a esse trabalho, né? O que pode mudar e facilitar a vida de quem administra na área do executivo e também a qualidade de vida do cidadão, né? Bem, eu acho que esse é um tema recorrente, né? Há muito tempo que eu vejo falar em pacto federativo. Aliás, por justiça, o ex-senador Luiz Henrique, que nos deixou agora inesperadamente, era um defensor inveterado do pacto federativo, de uma nova composição. Inclusive, era dele projetos que colaboraram com a questão da indexação, né? Compensação na mudança do ICMS, né? Ele e muito contribuiu com ajustes. O senador Luiz Henrique, ele era um homem que acumulou uma bagagem muito grande durante toda a sua vida, né? Ele foi ministro, ele foi presidente do PMDB nacional na época do Ulisses Guimarães. Então teve uma escola muito proeminente, vamos dizer assim, né? E que o qualificou muito para enfrentar os desafios que ele teve pela frente. Mas ele defendia muito o Pacto Federativo. E é notável hoje que a situação dos entes federados está desproporcional com as atribuições que acabaram recebendo. Eu acho que o Brasil, ele continua muito imperialista. Os recursos estão muito concentrados. E, inclusive, a concentração de recursos dificulta a transparência, a fiscalização. E nós acabamos entrando num viés de corrupção, como a gente está observando nos tempos atuais, o que cria um clima de pessimismo no Brasil inteiro, jamais visto em toda a nossa história. Esse é um aspecto extremamente relevante que a concentração proporciona, né? E quem que fiscaliza efetivamente a União? É um negócio diferente. Agora, se você descentralizar parte desses recursos para o município é fiscalizado pelo vizinho, o prefeito é fiscalizado pelo vizinho, pela associação de bairro, pelo centro comunitário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo Exército da Salvação, enfim, onde efetivamente a transparência se faz muito mais exigente do que efetivamente na União ou nos próprios estados da federação. E com isso, eu também, como ex-prefeito que fui, eu pude presenciar que com a Constituição de 88, nós já tivemos um certo pacto federativo, onde os recursos ficaram divididos entre 50% para a União, 30% para os estados e 20% para os municípios. Nos fundos de participação, né? Depois vieram as famosas contribuições. Verdade. As contribuições é que destruíram o Pacto Federativo. A União notou, não é que se não chamasse imposto, a divisão do recurso era outra. E interessante aquilo, isso é uma estratégia muito interessante. E infelizmente, quem manda pode e os outros têm que obedecer. Como o poder está concentrado na mão da União, ela aprovou as contribuições, não compartilhou com os estados e municípios e provocou uma falência sistemática dos municípios. E o que é pior, a cada dia que passa, o município acaba recebendo mais atribuições. Né? Inclusive, tem um projeto de lei agora tramitando aqui no Senado e que vai para a pauta em seguida, que é dando também atribuição para a segurança pública aos prefeitos. Isso é uma questão delicada, né, senador? Você veja bem o seguinte, eu acho que isso, por um lado, é muito interessante. Por quê?
porque nós estamos vivendo uma crise na segurança no Brasil sem precedentes. E que a segurança, como todos os outros serviços públicos, resolve na ponta, que é no município. Então, e aí, porém, quando o problema é um problema grave em praticamente todas as médias e grandes cidades do Brasil, é evidentemente que algum iluminado, ou nasce a luz de alguém, para que se crie um novo modelo, para quem sabe, com esse novo modelo, a gente possa reverter essa triste realidade que a gente está vivendo. Eu acho que esse projeto de lei vai agravar a crise, porque vai atribuir aos prefeitos, aos municípios, também a responsabilidade pela segurança, e que a população vai passar a cobrar também dos prefeitos essa responsabilidade, sem nenhuma contrapartida de recurso. Ora, é impossível. Os municípios já estão praticamente falidos e não têm a menor condições de enfrentar mais esse desafio. Então, o Pacto Federativo não é só distribuição de recursos, é distribuição de recursos e de responsabilidades e de atribuições. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos continuar discutindo o Pacto Federativo daqui a 20 anos novamente, porque essa é uma matemática que não fecha. Uhum. Quem tem poder não abre mão de poder. Quem tem o dinheiro concentrado na mão da União não vai abrir mão desse poder, de recurso. E só tem uma forma de fazer um Pacto Federativo. Ou seja, redistribuindo recursos? E se a gente aumentar a participação da União nos serviços, nas atribuições em que ela passou para os estados e municípios? Bem, também dá, se a União retomar, vamos dizer, atribuições que historicamente eram delas e ela não atua mais, porque é no município que a pessoa precisa de saúde, né? De educação. O que afinal de contas é a União? É a união de todos os municípios brasileiros, é a união de todos os estados brasileiros. Se todos os municípios brasileiros estiverem relativamente bem, a União vai estar bem, né? Mas o que acontece hoje? A União, teoricamente, uma arrecadação que arrecada, deveria estar bem, e os municípios e os estados muito mal. Essa também é uma situação complicada para o contribuinte, né, senador? Como é que um país com uma carga tributária tão grande, em comparação a outros países do mundo, tem uma prestação de serviço tão falha, vamos dizer assim, né? Como é que se justifica isso quando a gente faz essa discussão? Como é que justifica isso para o contribuinte? Né? É pela remodelagem do Pacto Federativo que a gente sai desse cenário? Eu acho que não é só o Pacto Federativo, entendeu? Eu acho que nós temos que pensar numa reforma geral do Estado brasileiro, entendeu? Quais são as suas responsabilidades, quais são os principais temas e quais são os principais objetivos. Enquanto nós não definirmos isso, nós não vamos avançar. O correto e o certo, e o que todo mundo está vendo, e todo mundo que está assistindo, a TV Senado vai concordar comigo, é que o sistema atual não atende mais os interesses da população. O país está em xeque em muitos aspectos. E nós estamos entrando num momento de crise econômica considerável, pelo menos histórico. E essa junção desses dois fatores que pode levar a tal do caos e a oportunidade que a crise traz, o senhor tem esperança nisso? Eu tenho, e tenho muita preocupação também, porque eu acho que a irresponsabilidade de ontem cria um grande problema hoje e um maior ainda no futuro. Né? Eu volto a insistir que as leis não precisam existir na prática. Né? E não é a lei que resolve tudo, né? Depende muito, não é a lei que resolve. Não adianta fazer mais um projeto. Se a gente resolvesse os problemas do Brasil com lei, com mais uma lei, estariam todos resolvidos. Era só nós sentarmos aqui e construirmos efetivamente as leis. Tal. O problema é de consciência social, consciência coletiva, de cada um efetivamente fazer o que deve ser feito e fazer bem feito. Né? Fazer mais com menos e fazer mais rápido. É isso que a população está a esperar de nós. Para que isso aconteça, nós temos que mudar a forma
de governo, o sistema de governo, a relação público-privado. Nós temos que fazer uma remodelação total. E eu acho que não é só no Brasil, não. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise mundial. Uhum. A democracia, tal como ela se apresenta hoje, ela está em xeque no mundo inteiro. É verdade. Né? Não é só no Brasil. Então, o Brasil também faz parte desse sistema. O problema é que nós não encontramos ainda o novo modelo para oferecer para a população, de tal forma que ela possa ficar satisfeita. Então, nós estamos vivendo essa transição, esse hiato, esse período em que nós sabemos todos que os serviços ofertados são de péssimas qualidades, a população se apresenta revoltada e todo mundo está preocupado com isso. Entretanto, nós não conseguimos ainda encontrar um modelo que possa atender a população de maneira satisfatória com os impostos que ela efetivamente paga. Então, a gente encerra essa entrevista, né, senador? Eu sugiro que a gente, nesse impasse que o Brasil vive com essa questão, e acho que também, não sei, arrisco a dar um palpite na sua fala, de que há alguns elementos novos nesse contexto, como o ambiente digital, onde possibilita uma outra expressão e exercício de cidadania, que também a democracia está ficando mais participativa do que representativa, né? Talvez aí tenha um elemento que possa, no exercício da cidadania de todos, contribuir para um outro horizonte. Não há dúvida. A população, quanto mais informada, né, mais inserida digitalmente, como nós percebemos hoje, é evidente que ela desaprova determinados conceitos, determinados procedimentos que nós estamos observando hoje. Outra condição de voz também, né? E outra condição de voz. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que nós vamos avançar bastante. Depois desses problemas todos que nós estamos vivendo hoje, nós vamos construir um novo Brasil. Um Brasil mais reto, um Brasil mais soberano, assim, com mais cidadania e com mais futuro para todos nós. Faço voto, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você pela sua atenção. Lembro que esse é o programa Argumento, que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso, por ligação gratuita, 0800 61 2211. Quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.